eu parei de trabalhar de carteira assinada em 2012, crendo num chamado. Eu era ainda auxiliar do pastor Melk. E quando eu falava sobre viver fazendo a obra de Deus, entenda bem, diferente de viver do Evangelho. Tem gente que vive do Evangelho. Eu não. Quando fui ensinado, tá, a fazer a obra de Deus. E aquilo que ele tiver que acrescentar, ele vai fazer. Até porque tem tudo a ver com o que eu creio, né? A minha fé. E aí não tinha cesta básica. Comecei a pegar trabalho na época, não conhecia ninguém, não tinha cliente nenhum. Não pegava trabalho quase nenhum. E tentava abrir o próprio negócio. Qual é a autossabotagem? A gente achar que para vir para o ministério, ainda tem esse pensamento, e eu acredito que no nosso meio aqui tem gente que pensa assim, tá? Primeiro eu tenho que fazer minha cama. O pensamento é esse. Posso falar? Nunca vai ter ministério. Outro erro. Quero fazer umas casas para alugar para me dar segurança. Se você não tem fé naquele que te chamou, estou falando porque era o meu pensamento também. Falei, supervisor de solda. Falei, primeiro vou comprar terreno, fazer umas 10 casas, vou alugar. E aí eu vivo no ministério tranquilo, né? Ministério é fé. E aí Deus não deixou nada disso prosperar. Abri livraria, abri frangueira, abri um montão de coisa, não consegui prosperar em nada. Porque Deus queria esse tempo de qualidade meu na obra dele. Tá? E aí em 2016 inauguramos aqui. Último domingo, falar sobre esse assunto, lealdade nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Se a gente não avançar, querido, tem uma frase que os que gostam de anotar, anote aí, que diz assim: aqueles que estão fazendo a vontade de Deus estão atropelando aqueles que estão buscando a vontade de Deus. Tem gente orando assim ainda: Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, o que é para mim fazer? Gente, funcional é trabalhar para o reino. Tem gente achando que não ia falar cargo não, mas posso usar cargo. Tem gente que acha que o importante é estar num cargo ou num ofício. Ofício é trabalho. Se eu for um pastor e não resolver problema, eu não sou pastor. Então o pastor não é um título para dizer assim, pastor Rui, e eu não funcionar naquilo. Eu tenho que funcionar, eu tenho que gerar recurso, eu tenho que administrar, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer. São N trabalhos do pastor. E aí vamos começar com o texto célebre de Malaquias 3:10. Pode acompanhar aqui. Prometo que não vou demorar, quero ser bem específico. Tragam todos os dízimos, todos os seus dízimos, aos depósitos do templo. E eu gosto dessa nova versão transformadora, porque tem gente que dá o dízimo e fica fazendo continha, né? Quem já viu, cadê o Hudson? Já viu o testemunho do André Fernandes sobre dízimo? Ele fala que se ele ganhasse, Marco, 395, ele dava 39,50. Ele fazia conta de centavos. Só que na oração dele com Deus, para pedir as suas bênçãos e declarar, ele pedia abundância. Aí uma vez ele falou: Senhor, por que aquilo que eu estou orando não chega até a mim? Ele falou que Deus falou com ele, porque para você dar, você faz questão de centavos. Para receber, você quer que eu derramo. E ele falou que naquele dia ele começou a entender o que era realmente ofertar e dizimar na obra do Senhor. E aí ele começou a ver as coisas acontecerem na vida dele. Pastor Adilson de Farias conta que ele dava R$2, sempre R$2 para oferta. E ele falou que só usava terno ganhado, roupa ganhada. Ele falou que vivia numa miséria, comendo arroz, não tinha carne às vezes, não tinha um suco para dar para os filhos. E ele falou que o Espírito Santo falou com ele também quase a mesma coisa. Falou com ele: você dá com o coração fechado. Você oferta com uma mente pequena.
E aí ele começou a entender a questão da liberalidade em ofertar. E começou, ele falou, dava 50, dava 100. E ele falou que começou a viver uma vida de abundância. E aí, a gente pode testemunhar a vida dele financeira. Hoje ele tem um carro que só tem 3 no Brasil. Falou que a igreja começou a prosperar quando ele entendeu que precisava ter o coração liberal em dízimos e oferta. E para quê? Para que haja provisão em minha casa. Se fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. E aí olha a promessa após o dízimo, né? Que a gente não vai dar para barganhar. Mas o próprio Deus, ele garante que derrama bênção sem medida. O 11. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, gente, olha o que acontece. A Bíblia está dizendo que as pessoas vão reconhecer a nossa vida como abençoados do Senhor, quando a gente liberar o coração para ofertar e dizimar. Eu quero estar lendo um episódio que aconteceu em Atos, capítulo de número 4. Atos, capítulo de número 4. Vamos trocar, depois a gente vai para o capítulo 4. Coloca o 5, por gentileza. Coloca o 5, por gentileza. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa. Lembra ontem do estudo, acordo? Eles acordaram, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Segura aí nessa pergunta. Enquanto a gente tiver a mentalidade que eu estou dando dinheiro para o homem, porque Satanás vai encher o teu coração de um montão de coisa. Enquanto a gente achar que nós estamos dando, ao invés de entregando aquilo que é de Deus, outro pensamento errado. A gente vai achar que o dízimo é o nosso dinheiro, quando não é. Dízimo do Senhor. Satanás vai encher o seu coração quando o pastor comprar um carro, quando a igreja comprar algo que você vai ver assim: nossa, não precisava disso. Eu lembro quando nós compramos a fumaça, o que nós ouvimos de coisa: para que máquina de fumaça? Quando compramos Move não, esse jogo de luz, para que isso? Move foi agora, né? E aí, isso é normal acontecer. Por quê? Quando se fala de dízimos e oferta, Satanás vai encher o coração das pessoas. E pior, lá em casa a gente tem uma estratégia de um chamar a atenção do outro em qualquer questão quando se trata de reino. A minha esposa olha para minha roupa e fala: amor, você é pastor, vai diferente. E às vezes eu falo com ela: vamos se apresentar bem, porque nós representamos um povo. Às vezes, na finança, então a gente um ajuda o outro. Tem caso que acontece igual Ananias e Safira.
eu estou com o dinheiro do dízimo aqui. Não, eu quero passear. Há um consentimento entre a esposa e o marido. De não entregar aquilo que é do Senhor. Não é teu, não é meu. Porque em Malaquias 3:10, na NVT, é bem detalhado. Tragam todos os seus dízimos. Por quê? Dízimo é do bruto, não é do líquido. A pessoa gasta tudo, Marco, e quer dar o que sobra. Quando você deveria ter o contra-cheque de 3.000, tirar os 300, que é do bruto. E dízimo é toda a 10ª parte do que você ganha. Se nós fôssemos radical em questão do dízimo, e por isso que a gente fica falando que é universal, pega muito dinheiro, tu vê os membros de lá como é que prospera? Por quê? Se eles fecham um contrato, eles dizimam. Se eles ganham um carro, dizimam o carro. Se eles ganham um terreno, dizimam um terreno. Porque se eu ganhei um terreno de 500 mil, não é verdade? Eu tenho que dizimar, eu ganhei. É um dinheiro. E às vezes, a gente ganha roupa, a gente ganha eletrodoméstico, a gente ganha um montão de coisa, a gente nem pensa em dizimar. Mas o povo de Israel, quando trazia suas colheitas em abundância para o templo, a Bíblia fala que eles prosperavam em todas as áreas da sua vida. Quer ver uma coisa que me deixa intrigado? É quando chega numa casa e tem um montão de, aquela caixa de remédio, e a pessoa fala com maior orgulho, né? Aqui é minha farmácia. Isso não é prosperidade não, irmão, isso é devorador. Quando você não consegue comprar uma roupa que você gosta, isso é um devorador. Só compra mais barata, só compra a que o seu dinheiro dá. Você nunca compra aquilo que você gosta. É diferente. Comer o que você quer e comer o que o dinheiro dá. Comer o que você quer, você chega ali, você quer comprar uma picanha para fazer um churrasco, né? Você compra um pãozinho no alho já pronto, você compra aí um queijinho e bota passar lindo, aquela tarde maravilhosa. E quando não dá para fazer isso? Tem que comprar 100, né, assim? Botar amaciante, porque o dinheiro não dá, então você compra o que o dinheiro dá. Isso não é vida em abundância. E por que algumas áreas estão sendo travadas na nossa vida? Porque a gente também trava para o Senhor. Gente, eu fico olhando aqui, ó, como faltou de gente hoje. Esse ano nós não conseguimos juntar a igreja ainda, devido ao Covid, devido fraqueza espiritual, devido N casos. Eu não estou conseguindo transmitir a visão completa para toda a igreja. Mas por que isso? Porque o dízimo interfere. Pega isso aqui não é, interfere em todas as áreas da sua vida. Dízimo rompe. Sabe por quê? A gente não entende o fator dízimos e oferta. A Bíblia diz em Marcos 16: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando você dizima e você oferta, você está financiando o reino de Deus. Tem muita alma que não é salva porque às vezes não conseguimos abrir uma filial num lugar como esse. Às vezes não conseguimos levar uma cesta básica para quem está precisando. Hoje, para fazer uma cantina, eu fico envergonhado, misericórdia. A gente pedindo óleo de manhã e Guaracamp. Guaracamp é R$9, o óleo é 9, R$18. Tem que ter mantimento na casa do Senhor, irmão. Tem que abrir o armário da cozinha lá e cair de coisa. Tem que cair. Pastor, traz um amigo aqui, tem que ter lá suco na geladeira. Não é estrelismo não, midiático não. Estou falando que se a gente não viver o que está escrito, ou a gente não estamos crendo para não viver, porque eu tenho que crer para viver. E questão de prosperidade, vai muito do crer, não é o que você trabalha. Pega isso aqui, às vezes tu trabalha muito e não prospera. Porque você tá igual a Anani e Safira. Estão querendo meritocracia. Eu trabalhei, essa casa aí foi eu que construí com o meu suor. Ficava aí domingo, sábado, ficava aí até madrugada. Eu já dei testemunho assim também. Os vizinhos passando, eu achava aquilo bonito. E eu trabalhando, 4 horas da manhã, os vizinhos para trabalhar. E eu trabalhando, Marco, achando que isso era maravilhoso. Maravilhoso era conseguir pagar uma mão de obra e continuar no meu chamado. Não era ficar fazendo. Mas vamos lá.
Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E aí Pedro está dizendo assim, pô, você mentiu para o Espírito Santo, dizendo que o teu dízimo é 100, quando é 200. Então, Pedro dizendo assim, ó, era melhor você não ter dado, porque o dinheiro é seu, a propriedade é sua. Depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Ninguém é obrigado a dar não, gente. Por isso que a Bíblia diz que Deus se agrada aquele que dá com alegria. Como pode fazer uma coisa dessas? Vocês não mentiu para nós, mas para Deus. Cadê? Tem a salva aí, alguma coisa? Essa bolsa aí, Marco. Vem cá, Marco, me ajuda aqui. Quando eu vou ofertar, vamos lá, vou ofertar. Aí eu pego a moedinha, que a gente fica baseando na oferta da viúva, né? A viuvinha. Aí a gente pega assim a oferta aqui. A oferta. Vai lá e compra uma bala com 20 centavos. Não estou desfazendo teus 20 centavos não, tá? Ali, Marco, ali. Aí a gente vem, aqui, 20 centavos. Com nota de 100, de 50 no bolso. Não estou falando para quem não tem não, estou falando aqui. Obrigado, Giovanni. Sendo que, me ajuda aí, gente, eu sempre peço ajuda. Quando eu não anoto nada, eu peço ajuda. Ajuda os universitários. A passagem da viúva, acho que é Lucas. Vê para mim se é Marcos ou Lucas. Você vai ver o que acontecia com as viúvas, para ela não ofertar direito. Tá? E aí, quando eu faço isso, Gabriel, eu estou lidando diretamente com o mesmo Jesus que estava olhando a viuvinha ofertar. O Espírito Santo também fica assim, ó, dentro de mim assim, olhando a gente botar. Tem gente que joga, tem gente. A Bíblia fala que Jesus observava a maneira dela ofertar, até a maneira, se ela foi alegre, como ela estava com o dinheiro. Tem gente que amassa o dinheiro todo. Achou? Tá. Vamos lá, vamos ler, depois a gente passa para lá. Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de oferta. Aí rico é mole, né, irmão? O rico, alguém rico hoje ganha quanto no Brasil? Um rico, me ajuda aí. Classe média, 10 mil, 20 mil por mês. Bota 20. Um rico ganha quanto? 100 mil por mês? Posso considerar rico? 1 milhão por ano? É milionário, né? Quase. Vamos lá. Então é fácil você tirar, Marco, R$1.000 e tocar trombeta e dar. Então uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse, eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Quer ver? Vou dar um exemplo. Às vezes o culto está assim. Irmãos, a gente, desculpa aqui, vou falar aqui baixinho. Às vezes não entra R$10 de oferta. O culto assim. Para a gente se manter aqui, cada domingo tem que entrar R$1.000 de oferta. E aí eu pergunto, como é que essa igreja está sobrevivendo? Eu vou responder, porque ela não é da terra. Se ela fosse do homem, eu ia estar brigando aqui, dízimos de oferta, campanha, o voto, eu ia estar brigando. Eu estou ensinando aqui, porque é meu papel como pastor, mas tu acha que eu me preocupo? Igual, lembra que eu te falei, Vanessa? Meu pastor não deixava pregar fora. Eu falei para Vanessa, teve um dia que eu orando, Tiago, eu falei assim, Deus, eu não prego mais, meu pastor não gosta, eu vou obedecer ele. E assim mesmo, e o dia que eu chegar no céu, e o Senhor falar assim, por que você não foi, Rui? Não fui porque não tinha quem me enviou. Não está escrito? Romanos 10. Como pregarão se não há quem envie? Alguém tem que enviar, alguém tem que ser a cobertura espiritual para alguém ir. Se fosse cobertura, irmãos, é laço. Jesus disse, eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais que todos os outros.
que é uma viúva pobre? Me ajuda aí, Marcos, me ajuda aí, o universitário. Achei, é 2 Timóteo, quando fala da viúva. Alícia, bota uma passagem acima dessa, um título acima. Deixa eu ver aqui, é Lucas 21. Vou mostrar para você como estava a situação das viúvas nessa época. Versículo 20 e 45, Alícia. 20 e 45. Olha como estava a situação. Por que é uma viúva pobre? Por que essa viúva dava pouquinho? Então, enquanto as multidões o ouviam, Jesus se voltou para seus discípulos e disse, olha o que Jesus disse: cuidado com os mestres da lei, tá? É os religiosos. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações. Gente, eu vou em convenção, meu Deus do céu. Está conosco o nosso excelentíssimo primeiro-ministro da catedral. Não, para mim não dá isso mais não. E receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas, à cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, tomam posse de quê? Tomam posse de quê? Dos bens das viúvas. Como é que ela vai ofertar? Se os religiosos depenam as pessoas. Os pais da Alícia falaram assim para mim hoje: pastor, há uma diferença, com esses pastores que ostentam tanto. O senhor é tão humilde. Porque eu conheço que eu sou servo. Se eu quisesse, de repente, uma vida melhor, ficaria no trabalho, supervisor de solda, não sei, ganhando 8, 10 mil reais. Levava a sério o trabalho de pintura também. Começava a botar uma página, abrir uma empresa. A minha família é de herança, a pintura. Então eles depenavam as viúvas de maneira desonesta. E depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. E aí Jesus vê, na passagem, 2 versículos depois, Jesus vê a viúva depenada, coitada, sem dinheiro, sem nada, vai ofertar como? Só a moedinha mesmo. Achou, Marcos? Pode botar. Para ser considerado uma viúva, olha o que Paulo diz a Timóteo. A verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe sua esperança em Deus. Dia e noite faz súplica e orações. Mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. A viúva que quer viver os prazeres. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito à crítica. Por quê? A igreja não está cuidando da viúva, a igreja está deixando as viúvas. E aí a Bíblia ensina como cuidar e como é ser uma viúva para ser cuidada. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. A viúva incluída na lista, para receber sustento, deve ter pelo menos, 60 anos. E ter sido esposa, pagou o preço, só teve um marido. Irmãos, a Bíblia é muito fera, meu Deus do céu. Uma viúva, para ser ajudada, tem que ter 60 anos e ter sido casada somente uma vez. Versículo 10. Deve ser respeitada pelo bem que praticou, como alguém que soube criar seus filhos, os filhos,
foi hospitaleira, serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e sempre se dedicou a fazer o bem. E aí, meu irmão, se essa viúva casou de novo, não pode ser ajudada. Se ela nunca fez o bem, já viu a pessoa que não mandou uma mensagem para alguém? Quando sai da igreja e ninguém manda mensagem, a igreja não me mandou mensagem. Você não mandava para ninguém, gente. É igual a pessoa que quer comentário lá na postagem dela, mas não comenta de ninguém, não curte ninguém. É dando, que se recebe. Tá dando para entender? É dando que se recebe. Isso aqui é um princípio. Por isso que Paulo diz, fazei o bem a todos. Porque no tempo oportuno, nós vamos colher boa semente. E aí, vamos passar daqui, vamos voltar para aquele texto lá, que a gente estava. Sem ser o da viúva, até me perdi um pouquinho. Me ajuda aí. Eu estava lendo um texto, deixa eu ver, lembrar aqui. Porque hoje eu não anotei nada não. Oi? Não. Eu estava lendo um texto, antes de falar da viúva. Quem prestou atenção? Anotou aí, Natan? Me ajuda aí, anotou? Não, o texto. Ananias e Safira, obrigado. Viu, tem gente ligada aí, né? Tem gente aqui, o negócio vamos ficar ligados. E aí, vamos lá. Atos, capítulo de número 5. Isso. É o 5, pode botar o 5, isso aí já nós relemos. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Fulminado na graça. E aí os religiosos pregam, mas na graça Deus fulminou, tentando arrumar base, como que Deus fizesse isso também agora. A graça Deus fulmina, Deus mata. E aí a gente vai entender por que esse casal morreu. No tempo da graça, um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Quando viram Ananias morto, todo mundo, meu Deus, eles mentiram para o Espírito. Vou encerrar aqui, fica aí. Coloca capítulo 4, os últimos versículos, os 2 últimos versículos do capítulo 4. José, a quem os apóstolos deram o nome de quê? Barnabé, que significa filho do encorajamento. Era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía, e entregou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Então Barnabé pegou voluntariamente, com o coração aberto, entregou toda a venda daquela propriedade que faziam assim, aos pés dos discípulos, dos apóstolos. Ananias e Safira viram que a igreja estava elogiando Barnabé, queriam fazer a mesma coisa para serem quê? Reconhecidos. E aí o que eles fizeram? Ofertaram na nova aliança com a mentalidade da lei antiga. Eu dou e sou justificado. Por isso que eles foram fulminados. Na graça, fulminado, porque a ira foi sobre Jesus, não mais sobre o povo. Mas nesse caso aqui, eles estavam usando, não é assim que Paulo diz, aquele que quer viver da lei vai ser julgado pela lei. Eles queriam dar e ser reconhecido. Não, Ananias deu, e todo mundo está falando de Ananias agora, vamos vender nossa propriedade, mas é o seguinte, vamos dar só uma parte. E aí, gente, Pedro fala uma palavra que me bota medo. Porque você mentiu para o Espírito Santo. O compromisso de dízimos e oferta não tem nada a ver com o pastor. Eu estou falando referente a você e Deus. É você em particular com Deus. O pastor só é o administrador. Eu estou abrindo o coração para a igreja.
Eu não tenho medo, gente. Não tenho medo. Eu vou conversar com o dono daqui amanhã. Se ele falar assim, Rui, infelizmente, não dá para ficar mais aqui. Eu vou arrumar outro lugar. Amém? E Jesus falou assim, as ovelhas conhecem a voz do pastor. As ovelhas é bom. Se for fazer o culto ali na rua, se for fazer... Eu não tenho medo, nós estamos no controle de Deus. Porém, eu preciso que nós avancemos. A igreja VNT, esse ano, Deus está querendo que ela saia do lugar. Se a gente cruzar os braços, fala de pecado de omissão. E aí, um simples voto que nós fizemos, a gente não está conseguindo cumprir. E o que está acontecendo com aquele voto que nós fizemos? Da mesa de som, foi a mesa de som, né? Não é isso, Marcos? E o Alanca Light, que dá por mês R$1.000. A gente está tendo que tirar dinheiro da igreja. E aí o que está acontecendo? Vai faltar para aluguel de 3.000, não é de 4 não. E aí o Espírito Santo vai ficar feliz com uma coisa dessa? Não vai não. Alguém falou assim comigo, tem que fazer voto. Por que eu não faço voto? Porque a Bíblia manda trazer os dízimos e oferta e depositar na casa do tesouro. Se todos forem dizimistas e ofertantes, não falta mantimento, está escrito. Mas quando eu faço voto, eu coloco o povo em risco. Olha só. A minha preocupação, sou sincero, Eclesiastes capítulo 5, e a gente encerra aqui. Quando faz muito voto, R$100 para trazer semana que vem. E aí você vem e você fez o voto. Gente, a Bíblia ensina sobre voto. Pode se fazer? Pode. Mas olha aqui, porque voto define caráter. Isso aqui é muito sério. Quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção. Age mal quem se apressa, quem apresenta ofertas a Deus sem pensar. Não faça isso. Vamos fazer hoje um ato profético? Vamos mudar tudo? Eu nunca vou fazer isso com você. Porque se você não tiver fé, isso vai implicar em luta para você. Então não faça algo sem pensar. Não se precipite em fazer promessas, nem em apresentar suas questões a Deus. Afinal, Deus está nos céus e você na terra. Portanto, fale pouco. Do excesso de trabalho vem o sonho. Sonho agitado. Do excesso de palavras vem, promessas do tolo. Quando a gente faz promessa que a gente não cumpre, a Bíblia nos trata como tolos. Porque a gente não precisa fazer promessa. Lembra de Ananias e Safira? Ele podia dizer assim, eu vendi e eu não quero dar. Não ia mudar nada na vida dele. A partir do momento que ele começa a barganhar com os apóstolos, no sentido de mentir, e aí ele se prejudicou demais. O 4. Quando fizer uma promessa a Deus, não demore em cumpri-la, pois ele não se agrada dos tolos. Gente, eu fico apavorado. Você não tem, eu tenho um temor muito grande. Cumpra todas as promessas que fizer. É melhor não dizer nada que fazer uma promessa e não cumprir. Não permita que sua boca o leve a pecar. E não se defenda dizendo ao mensageiro do templo, que a promessa foi um engano. Não, pastor, eu vim aqui na frente, mas meu coração não queria vir, eu não... Cara, a Bíblia é muito maravilhosa. Isso deixa Deus o quê? Irado. E ele poderia destruir tudo.
que você conquistou. Sonhar demais é inútil. Assim como falar muito, em vez disso, eu encerro aqui. Tema a Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? É uma palavra que nos deixa desconfortável, principalmente quando a gente não consegue administrar bem. Tem dois tipos, né? Aquele que não consegue administrar bem, não conseguiu organizar sua finança ainda, e gastou demais em dezembro, e não dá. E tem aquele que não faz nem a mínima pretensão e o desejo de ofertar na casa do Senhor. E eu digo, esse assunto é de uma importância muito grande, muito grande. Tem muito investimento que eu tenho vontade de fazer aqui, muito. Acadêmicos, desenvolvimento pessoal. Nós colocamos um bate-papo de casais ontem, foi uma bênção. Eu quero agradecer os casais, a gente podia depois passar as fotos. Vamos ver isso no próximo. Tá? E foi do jeito que eu pensava que ia ser, como foi o primeiro, muito em cima da hora. E a gente fizemos um coffee break no finalzinho, simples demais, mas a intenção é que as pessoas viessem. E você precisa trazer o seu cônjuge para ouvir o que no bate-papo tem para acontecer. Porque às vezes a pessoa olha tipo assim, vai ter o que para aprender lá? E aí você deixa de receber. Semana que vem, quinta-feira, sem ser essa outra, vai estar aqui o pastor Felipe. Queria alinhar com o Tiago, se já tem pregador para os homens. O Jonathan vai vir então, tá? Evangelista Jonathan, homem de Deus. Ou seja, Deus está trazendo homens abençoados para estar ministrando sobre a nossa vida. E vem com o coração aberto. Porque, gente, ofertar na vida de um pregador não é fácil não, tá? Eu queria ter R$500 para dar para um pregador. Numa festividade, dá 1.000. É de Deus. É bíblico. Porém, a gente não tem. Mas quando tiver, eles vão receber a sua oferta. Tá? E para isso, gente, o reino de Deus. Pastor Edmilson Gomes, tio da Ana Grace. Ele fala assim, ó. Dinheiro de Deus está no bolso do crente. Dinheiro de Deus está no bolso do crente. Mês de fevereiro é um mês curtíssimo. Sou sincero em dizer, gente, se o dono daqui falar assim, ó, dia 10 agora, 4.000, misericórdia. A Regina falou assim, ó, quer ver? A nossa tesoureira, quer ver? Hoje é dia 30, é isso? Tem R$500 lá? Ó, a gente vive nessa fé, não tem R$500 no caixa. E tu acha que eu não durmo? Não, durmo. Eu confio naquele que me chamou. Isso não acontece só esse mês. Isso acontece. Sendo que nós temos mais de 30, 40 pessoas que trabalham aqui na igreja. Gente, não leve a mal, tá? Não me leve a mal. Eu amo cada um aqui. Mas nesse ano da lealdade, Deus quer organizar a nossa vida. Deus quer organizar a nossa vida. Acabou aqui o mês da lealdade a Deus, o tema, né? As séries de mensagem. Foi falado sobre honrar o Filho Jesus. Foi falado, o Mateus, eu não estava aqui, estava com Covid. Foi a mesma coisa, né? Depois eu falei sobre gratidão. Honrar através da gratidão. Hoje estou falando sobre a questão que envolve gratidão também. Dízimos e oferta. Mês de fevereiro vai ser o mês da família, tá? Lealdade na família. E aí, gente, Deus vai mexer com a gente nesse ano. Já está aqui o Ministério de Louvor? Jenny, você pode subir. Deus vai mexer com a gente. Porque nós não podemos ter aparência de piedade. O que é aparência de piedade?
Paulo diz que o exercício físico para nada é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Piedade, olhar para o teu próximo e ajudá-lo. E aí ter aparência de piedade é ter aquele bom discurso, como os fariseus, os doutores da lei. E aí Jesus fala uma palavra, eu creio que é Mateus 23. E alguns interpretam que Jesus falou para não dar o dízimo. Não, Jesus não falou isso. Porque dízimo não tem nada a ver com lei. Abraão deu o dízimo e não estava na lei. Mas Jesus falou assim, ó, vocês não estão errados, estou parafraseando aqui, de dar o dízimo, mas antes, seja piedoso, haja com misericórdia, haja com justiça, porque não adiantava dar o dízimo achando que não precisava cumprir essas coisas. Jesus falou, dê o dízimo, mas seja misericordioso, seja piedoso, seja uma pessoa que realmente cumpre a misericórdia. Então Jesus não falou que não precisava dar o dízimo. Ele ensinou a maneira certa de dar. Então que Deus possa abençoar o seu coração, a sua mente. Não deixe o inimigo falar algo diferente, porque isso envolve a tua prosperidade. E aí eu vou falar algo aqui muito interessante, tá? Segura aí, rapidinho. Eu tenho dificuldade quando a pessoa fala assim, pastor, eu não quero mais dizimar na minha igreja. Eu falei, está errado. Quem ora por você? É o teu pastor. Quem trator de você? É o teu pastor. Ah, mas pastor, lá não estou gostando da maneira que eles estão usando o dinheiro. Mas você não tem que gostar e deixar de gostar não. Você tem que entregar o dízimo. Dificilmente eu recebo aqui dízimo de outra igreja. E aí eu te aconselho também. E aí seria a deslealdade em pessoa. Pegar o dízimo, entregar em outra igreja e não entregar na sua. Ah, parei. Pai, no nome de Jesus, eu te apresento a tua igreja, Senhor. Uma igreja viva, gloriosa. Uma igreja sem mácula e sem ruga. Está aqui a igreja do arrebatamento. Xarabacando, reba, xarabarra. Arabachura e rebacalarabarra. Nós já carimbamos o nosso passaporte para o céu. Nós estamos falando de uma igreja bíblica. Por isso, Senhor, somos tão ajustados. Eu não falo corrigido, eu não falo apertado. Somos tão ajustados pela tua palavra e pelo teu Espírito. Que o Senhor continue com essa autoridade apostólica aqui nesse lugar. Que todos nós possamos sentir o impacto da tua palavra. Ainda que todos saiam um pouco aborrecidos, mas que essa palavra possa produzir crescimento, amadurecimento e avanço espiritual. Ó Deus, em nome de Jesus, eu estou falando para um povo que o Senhor separou neste lugar. Esse ano da lealdade será o ano da transformação, o ano do avanço, o ano da grandeza do Senhor nessa igreja. O Senhor se manifestará com grandes sinais e prodígios nessa casa. Grandes milagres o Senhor vai fazer nesse ano de 2022. O Senhor vai levantar famílias. O Senhor vai levantar homens. O Senhor vai levantar mulheres. O Senhor vai levantar mantenedores. O Senhor fará uma obra linda nesse lugar. Não há ferrolho. Não há porta fechada. Não há doença. Não há culpa. O que o Senhor fará nessa noite, a partir dessa noite, é de uma grandeza muito grande. Eu, como ministro do Evangelho, eu abençoo a tua igreja. Eu ministro prosperidade sobre a tua igreja. Como essa chuva que está caindo, assim seja a vida financeira da tua igreja. Em abundância, em abundância.
abundância, em abundância. Vai, em abundância, vai. Agora é um sinal de Deus, é um sinal de Deus, é um sinal de Deus para a prosperidade da sua vida, na tua casa, na tua família e nessa igreja.